Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre mais uma curiosidade do livro de 2 Coríntios, onde Paulo usa a expressão jugo desigual, entre os crentes e descrentes, e nós utilizamos isso muito também, é muito mal interpretado em algumas questões, mas é sobre isso que a gente vai falar, sobre o significado da palavra, da ideia do jugo desigual. Jugo é o mesmo que canga. Jugo é aquele material, aquele objeto que era colocado em carro de boi. Dois bois, eles eram unidos por uma canga ou um jugo. E essa ideia é uma ideia judaica do jugo desigual, porque Paulo está se referindo a uma ideia de Deuteronômio, capítulo 22, verso 10, quando na lei dizia assim: não coloquem um jumento e um boi sob o mesmo jugo. É somente isso que diz. Mas a quem trabalha com agricultura, com pecuária, vai entender o significado disso tudo. Colocar um boi e um jumento numa mesma canga. Eles têm características diferentes, eles têm forças diferentes, eles têm passos diferentes. O ritmo deles é muito diferente entre um e o outro. E até a alimentação deles é um pouco diferente, né? Tem coisas que o jumento come que o boi não se agrada. E aquilo ali ia causar, por exemplo, diferenças entre eles. E poderia causar com que o boi, que é mais forte, ficaria mais fraco com o tempo e poderia até morrer pela questão da alimentação do jumento. Então essa é a ideia. Eles buscam uma ideia do Antigo Testamento, Paulo busca uma ideia do Antigo Testamento para explicar a ideia do jugo desigual entre crentes e não crentes. A ideia de não fazer associações com pessoas que não tenham o mesmo temor. E isso possa atrapalhar o teu crescimento espiritual. É sobre isso. Não somente na ideia do casamento, como é muito usado, né? A ideia de jovens, não vai se namorar com uma pessoa do mundo. Não é uma proibição bíblica. A tendência é que ao invés de você influenciar essa pessoa vai te influenciar pelo caminho errado. Isso acontece, pode acontecer. E com muita clareza pode acontecer. Lembre-se, você, apesar de ser nascido de novo, você ainda possui uma natureza adâmica. E então tem alguns princípios e valores que a outra pessoa ainda não conhece, não respeita e não tem nenhum temor a Deus, e ela pode te levar a causar problemas na sua vida e te levar a pecar, a te desviar do caminho perfeito, do caminho bom, do caminho de Jesus, e fazer com que você se afaste do corpo de Cristo, se afaste das pessoas da igreja e acabe fazendo com que a sua fé desfaleça. Isso não apenas serve para a questão de casamento, questão de namoro, mas também pode servir para associações, para questões de sociedades, fazer sociedades com descrentes. Isso também pode ser complicado lá na frente, porque são negócios, né? São princípios. Você pode pagar imposto, mas o meu sócio acha que pagar imposto não é legal. Às vezes não vai chegar um momento que vocês vão acabar brigando por causa dos princípios e valores que você possui e que o seu sócio não cristão não possui. Não estou dizendo que você não precisa ter amizades com essas pessoas. Não é isso que o texto está falando. Ter amizade, se relacionar com pessoas que ainda não conhecem a Deus. Você precisa se relacionar com essas pessoas para ser luz para essas pessoas. Você precisa influenciar essas pessoas. Mas quando você chega num certo nível de aliança que vai gerar influências mútuas, a grande probabilidade da influência ruim tomar posse sobre a influência boa e fazer com que você caia e sua fé desfaleça é muito maior do que você ter a ideia de influenciar essa pessoa. Afinal, você não namora com ninguém simplesmente para ganhar aquela pessoa para Jesus. No primeiro momento você namora com aquela pessoa porque você quer casar com ela ou você quer ter relacionamento com ela. Você não faz uma sociedade com alguém simplesmente porque você quer ganhar aquela pessoa na qual você está fazendo a sociedade para Cristo. Não, você não faz isso. Geralmente você faz uma sociedade com alguém para ser bem sucedido, para ganhar dinheiro. Então você faz a sociedade por um motivo diferente do que um motivo de fazer missão, o motivo de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus e de ser luz para as pessoas. Você deve se relacionar com muitas pessoas, mesmo que sejam pessoas não cristãs, simplesmente para influenciar essas pessoas e fazer com que elas vejam Jesus em você. Fazer algo mais profundo, como uma aliança, uma sociedade, isso pode ser um risco muito grande para a sua fé. Então é sobre isso que Paulo está falando aqui, e a ideia do jugo desigual. Porque vocês vão andar juntos. Uma sociedade, uma aliança faz com que duas pessoas andem juntas. E como é que vão andar juntos pessoas que têm princípios e valores diferentes? É meio complicado isso. Então é esse conselho que Paulo está dando à igreja em Corinto. Ele está dando essa orientação porque o jugo desigual vai causar problemas. E geralmente causa problemas no cristão e não no não cristão, não no descrente. Porque ele vai ser levado em alguns momentos desse relacionamento de aliança
a fazer coisas que são contrárias aos princípios e valores que Deus tem ensinado ao nosso coração. E esse é o grande problema. Então é sobre isso o conselho. Então julgo desigual significa isso, não é um impedimento, é um conselho. Mas eu recobro esse conselho. Né? Quando você for fazer uma aliança com alguém, procure fazer alianças com pessoas que têm a mesma fé do que você, que pensa mesmo que você, né? Para que você cresça, né, com essa pessoa, que essa pessoa nessa aliança faça com que vocês dois juntos cresçam e desenvolvam a fé de vocês e cumpram os princípios e valores que vocês têm em comum para fazer tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados para tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Então todas as alianças que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus também. Mas como que você vai fazer algo para a glória de Deus com alguém que não tem temor a Deus? Isso é muito complicado. Isso não vai dar certo. E isso pode gerar um problema muito grande. Mas eu lembro, isso não tem nada a ver em você ter amigos e se relacionar com pessoas que não são cristãs. Eu digo, você deve se relacionar com essas pessoas. No momento de fazer aliança é que você tem que tomar cuidado. Mas você deve se relacionar com essas pessoas para influenciar essas pessoas para o reino de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar sobre o jugo desigual. É sobre isso que Paulo está falando aqui na carta aos 2 Coríntios. É sobre esse entendimento. É isso que nós devemos carregar com a gente. Sempre que a gente for fazer uma aliança com alguém, a gente deve procurar fazer uma aliança com uma pessoa que também tema a Deus, que seja cristão igual a gente. Porque senão vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.